Olá, meus amores do quinto ano. Tudo bem com vocês? Hoje nossa aula será de ciências. Vamos fazer uma pequena revisão sobre asteroides e cometas. Logo após esta revisão, iremos entrar no capítulo 3 do nosso livro de ciências. Vamos lá? Asteroides. Asteroide é um corpo rochoso composto por minerais e metais que orbita no sistema solar. Cometas. O cometa é uma bola de poeira e gelo, embora também contenha rocha em sua composição. Meteoroides são pequenas pedras ou pedaços de metal que viajam pelo espaço. Os astrônomos os definem como corpos celestes que orbitam o Sol e têm menos de 10 metros. Rochas espaciais de tamanho maior até 1.000 quilômetros ficam conhecidas como asteroides. Aí está a diferença entre asteroides e meteoroides. Meteoros são flashes de luz que correm, ou melhor, que ocorrem quando o meteoroide queima e se desintegra na atmosfera da Terra, criando o que é popularmente conhecido como estrela cadente, mas na realidade são meteoros. Meteoritos são pedras que, diferentemente do meteoro, sobrevivem à entrada na atmosfera da Terra e chegam ao chão, chegam à superfície do nosso planeta. Estudamos também sobre as constelações. Constelações são agrupamentos aparentes de estrelas, os quais os astrônomos da antiguidade imaginaram formar figuras de pessoas, animais ou objetos. Numa noite escura, pode-se ver entre 1.000 e 1.500 estrelas, sendo que cada estrela pertence a alguma constelação. As constelações nos ajudam a separar o céu em porções menores, mas identificá-las é, em geral, muito difícil. Temos aqui um exemplo de uma constelação muito famosa, a constelação de Órion. Ela lembra um caçador. Conhecendo o espaço, capítulo 3 do nosso livro de ciências. Para onde você imagina que esse foguete está indo? Se você falou espaço sideral, acertou. As últimas décadas foram marcadas por incontáveis descobertas, graças ao progresso tecnológico. Telescópios, satélites e sondas espaciais. Para que serve, então, um telescópio? Um satélite? Sondas espaciais? Vamos conhecer? Telescópios. O telescópio é utilizado para a visualização de corpos celestes muito distantes da Terra. Por meio desse aparelho, os objetos são ampliados e, próximo à lente ocular, forma-se imagens virtuais maiores do que aquelas que observamos a olho nu. Por isso é tão importante os telescópios, pois conseguimos ver aquilo que a olho nu praticamente seria impossível. Satélites. O que são os satélites? São equipamentos fabricados pelo ser humano e colocados em órbita ao redor da Terra ou de outros corpos celestes.
Diversos satélites artificiais orbitam ao redor da Terra, monitorando-a constantemente. Eles são utilizados com as seguintes finalidades: comunicação, uso militar, sensoriamento remoto, meteorologia e pesquisa científica. Na comunicação, os satélites são usados em transmissão de sinais de rádio, telefone, TV, internet, entre pontos distantes da Terra. Uso militar, monitoramento de segurança e obtenção de dados de inteligência em conflitos armados. Sensoriamento remoto, coleta de informações ou imagens da superfície terrestre por meio de sensores sem necessidade de contato direto com o objeto a ser analisado. Meteorologia, observação dos fenômenos naturais em diferentes regiões da Terra. Pesquisa científica, estudo do espaço e da Terra e realização de experimentos. Quão importante, então, são os satélites? Sondas espaciais são naves espaciais não tripuladas, utilizadas para pesquisas. Elas viajam pelo espaço coletando dados referentes a outros corpos celestes. A atmosfera, ela vai analisar o clima, imagens da superfície, as quais ajudam os cientistas a detectar semelhanças e diferenças entre esses astros e o nosso planeta. Não podemos esquecer da corrida espacial. A corrida espacial foi um dos capítulos mais conhecidos da Guerra Fria. Aconteceu entre 1957 e 1975 e foi travada entre Estados Unidos e União Soviética. A corrida espacial foi responsável por mobilizar altas quantias de dinheiro com o intuito de promover a exploração do espaço. Nela, soviéticos e americanos incentivaram o desenvolvimento científico, realizaram expedições tripuladas ao espaço e, como ápice dessa disputa, foi organizada pelos americanos uma expedição que levou o homem à Lua. O soviético Yuri Gagarin foi o primeiro homem a viajar pelo espaço. No dia 12 de abril de 1961, a bordo da nave Vostok 1, a missão lançada do cosmódromo de Baikonur durou 1 hora e 48 minutos e consistiu de uma volta em órbita da Terra a 315 quilômetros de altitude. Ao olhar pela janela da nave, Gagarin constatou, fascinado, a Terra é azul. A resposta americana veio com a criação da NASA, sigla americana. Em português, significa Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço. O americano Neil Armstrong foi o primeiro homem a pisar na Lua, em 20 de julho de 1969. Neil Armstrong foi o primeiro homem a pisar na Lua, em 20 de julho de 1969.
Realizou, assim, uma das maiores ambições da humanidade, um sonho cultivado pelo homem desde que começou a reparar no grande disco prateado que brilhava no céu à noite. Há exatos 47 anos, Apollo 11 foi lançada do Centro Espacial Kennedy em Cabo Canaveral, na Flórida, Estados Unidos. Vejamos a imagem dos 3 tripulantes da Apollo 11, a missão que levou o homem à Lua em 1969. A chegada do homem à Lua em 20 de julho de 1969 constituiu um dos maiores feitos científicos do século XX. As missões tripuladas Apollo duraram de 1969 a 1972. Trouxeram pedras e rochas. Estas amostras trazidas foram analisadas e permitiram entender um pouco mais sobre a nossa Lua. Marco César Pontes foi o primeiro astronauta brasileiro a ir para o espaço, na missão batizada Missão Centenário, em referência à comemoração dos 100 anos do voo de Santos Dumont no avião 14 bis, realizado em 1906. Ele foi convidado pela NASA e fez um treinamento de 8 anos. Pontes decolou a bordo de uma nave russa, Soyuz, no dia 29 de março de 2006, com destino à Estação Espacial Internacional. Sua viagem durou 10 dias. Vamos agora, então, conhecer um pouquinho algumas curiosidades do espaço. Como será lá, hein? Descansar. Como podemos descansar sem gravidade? Descansar sem gravidade não é uma tarefa simples. Para não ficar flutuando, os astronautas usam um saco de dormir preso na parede da estação espacial para conseguir manter o corpo no lugar às 8 horas de sono. Todos da tripulação têm uma pequena cápsula para ter um pouco mais de privacidade. Lavar o cabelo, como será? Exige um pouco de paciência, já que a água não cai de um chuveiro e escorre até a ponta dos fios. No espaço, os astronautas usam uma garrafinha de água para molhar o cabelo e espalhar com as mãos por toda a cabeça. O shampoo é aplicado da mesma maneira e espalhado com a ajuda de um pente. E se você fosse um astronauta, que lugar do espaço gostaria de conhecer? Por quê? Pensem. Incrível, não é mesmo? E as Escrituras também dizem: Tu, Senhor, no começo criaste a terra e com tuas próprias mãos fizeste os céus. Hebreus 10, versículo 1. Leia outras informações nas páginas 156 até 162 de sua apostila, Livro de Ciências. E não esqueça de realizar as atividades propostas pelo livro didático. Um grande beijo no seu coração. E Jesus te ama muito e eu também. Até a próxima aula!